A madrugada ainda cobria o México quando as primeiras notícias começaram a circular nos bastidores do poder. Um dos nomes mais temidos do submundo havia sido atingido. O líder máximo do cartel Jalisco Nueva Generación, organização que nos últimos anos se consolidou como uma das mais poderosas do continente, não resistiu a uma operação militar realizada no estado de Jalisco. A morte de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido mundialmente como El Mencho, não foi apenas a queda de um chefe criminoso. Foi o estopim de uma reação coordenada que mergulhou o país em um cenário de tensão extrema. Em questão de horas, rodovias foram bloqueadas, veículos incendiados e estabelecimentos comerciais atacados em diferentes regiões. Pelo menos 20 estados registraram ocorrências simultâneas, revelando um nível de articulação que muitos analistas interpretaram como uma declaração explícita de confronto direto contra o governo federal. O impacto foi imediato. Aulas suspensas, serviços interrompidos, turistas orientados a permanecer em hotéis e autoridades em estado de alerta máximo. A operação que levou à morte de El Mencho ocorreu no dia 22 de fevereiro, em um domingo que entrou para a história recente do México. Forças especiais, com apoio aéreo e reforço da Guarda Nacional, cercaram a área onde o líder estaria escondido. A intenção inicial era capturá-lo com vida e transferi-lo posteriormente para enfrentar acusações também nos Estados Unidos. No entanto, após confronto intenso, ele foi ferido e não resistiu durante o transporte aéreo rumo à capital. Outros integrantes do grupo também foram neutralizados na ação. O episódio foi comparado ao impacto causado anos antes pela captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Porém, desta vez, a resposta foi ainda mais imediata e espalhada. O país assistiu a uma reação que demonstrou o alcance territorial do grupo, com registros de ataques em estados como Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit e Tamaulipas. Em cidades estratégicas como Guadalajara e Puerto Vallarta, a tensão afetou diretamente o turismo e o comércio local. Para entender a dimensão do que aconteceu, é preciso voltar no tempo. O cartel Jalisco Nueva Generación surgiu por volta de 2009, após uma ruptura interna com o antigo cartel del Milênio. Oseguera, que teve origem humilde em Michoacán, construiu sua trajetória entre o México e os Estados Unidos. Após cumprir pena por envolvimento com tráfico de substâncias ilícitas na década de 1990, foi deportado e retornou ao seu país natal. Ali, iniciou uma escalada rápida dentro das estruturas criminosas até assumir protagonismo absoluto. Ao romper com antigos aliados, fundou uma nova organização baseada em expansão agressiva e domínio estratégico de rotas. Declarou confronto aberto contra o cartel de Sinaloa e passou a disputar territórios com intensidade crescente. A estrutura do grupo inovou no uso de tecnologia, incluindo drones adaptados para ataques e armamentos de alto poder, além de estratégias de intimidação pública que reforçaram sua reputação de extrema violência. Com o passar dos anos, o CJNG ampliou sua influência para portos estratégicos como Manzanillo, consolidando rotas marítimas e terrestres fundamentais para o envio de entorpecentes, incluindo substâncias sintéticas altamente lucrativas no mercado internacional. Esse crescimento transformou o grupo em peça-chave no fluxo ilegal que abastece principalmente os Estados Unidos. A recente ofensiva contra El Mencho contou com apoio indireto do governo norte-americano. Sob pressão política de Donald Trump, que defendia medidas mais rígidas contra organizações mexicanas envolvidas no tráfico de fentanil, a cooperação bilateral foi intensificada. Informações de inteligência teriam sido compartilhadas por uma força-tarefa interagências criada para mapear redes criminosas transnacionais. A administração da presidente mexicana Claudia Sheinbaum enfrentava um dilema delicado: agir com firmeza para conter o avanço dos cartéis sem provocar uma escalada que pudesse gerar instabilidade ainda maior. Em fevereiro, o governo norte-americano classificou oficialmente o CJNG como organização terrorista estrangeira, ampliando sanções e facilitando mecanismos de cooperação jurídica e financeira.
Após a confirmação da morte do líder, o governo mexicano mobilizou rapidamente Exército e Guarda Nacional para remover mais de 250 bloqueios espalhados pelo país. Governadores convocaram reuniões emergenciais de segurança, enquanto associações de transporte orientavam motoristas a buscar abrigo imediato. Em algumas regiões, relatos de confrontos e incêndios urbanos ampliaram o clima de medo. Analistas começaram a discutir um possível vácuo de poder. Sem um sucessor claramente definido, o cartel poderia fragmentar-se, gerando disputas internas e incentivando investidas de rivais. O cartel de Sinaloa, histórico adversário, poderia tentar ocupar áreas estratégicas deixadas vulneráveis. Ao mesmo tempo, mensagens atribuídas a lideranças regionais indicavam recompensas oferecidas por ataques contra forças de segurança, sinalizando uma fase ainda mais perigosa. O cenário ganhou dimensão internacional quando episódios recentes envolvendo drones próximos da fronteira do Texas reacenderam tensões. Em 11 de fevereiro, dispositivos não tripulados teriam violado o espaço aéreo próximo de El Paso, provocando o fechamento temporário do aeroporto por várias horas. Embora investigações seguissem em curso, o episódio reforçou a narrativa de que os cartéis ampliavam seu alcance tecnológico. Enquanto isso, no México, a população vivia dias de incerteza. Escolas fechadas, rodovias bloqueadas e patrulhamento ostensivo tornaram-se parte da rotina. O governo buscava transmitir mensagem de controle, afirmando que a maioria do território seguia operando normalmente. Mas nos bastidores, a preocupação era evidente. A morte de um líder não significava o fim da estrutura. Poderia ser apenas o início de uma fase ainda mais imprevisível. A história, que começou com uma operação cirúrgica, transformou-se rapidamente em um teste de resistência para o Estado mexicano. A pergunta que ecoava nos corredores do poder era simples e inquietante. Ao derrubar o comandante, teria o governo provocado uma guerra aberta impossível de conter? Se a morte de El Mencho representou um golpe estratégico, a resposta do cartel mostrou que a estrutura construída ao longo de mais de uma década estava longe de ruir. Pelo contrário, a reação coordenada revelou uma engrenagem ativa, descentralizada e preparada para agir mesmo sem a presença física de seu principal comandante. Nas horas seguintes à confirmação oficial, começaram a circular mensagens atribuídas a lideranças regionais do cartel Jalisco Nueva Generación, prometendo recompensas por ataques contra forças de segurança. O valor divulgado, cerca de $1.200 por cada policial eliminado, espalhou ainda mais medo entre agentes públicos. A estratégia era clara: intimidar, desestabilizar e demonstrar força. O governo federal respondeu com presença ostensiva. Comboios militares cruzaram rodovias, helicópteros sobrevoaram áreas críticas e operações de varredura foram intensificadas. Em estados como Jalisco e Michoacán, a população presenciou cenas que lembravam zonas de conflito. A sensação de normalidade tornou-se frágil. A presidente Claudia Sheinbaum buscou transmitir serenidade em pronunciamentos oficiais, destacando que o Estado não recuaria diante de ameaças. Porém, nos bastidores, o desafio era imenso: conter a escalada sem permitir que o país mergulhasse em uma espiral de confrontos prolongados. Especialistas em segurança alertaram para um risco ainda maior: a fragmentação interna do cartel. Quando uma organização desse porte perde seu líder central, diferentes alas podem disputar o comando. Essas disputas internas frequentemente geram novos ciclos de violência, não apenas contra rivais históricos como o cartel de Sinaloa, mas também dentro da própria estrutura. Ao mesmo tempo, grupos rivais poderiam enxergar na instabilidade uma oportunidade de expansão territorial. Rotas estratégicas, como as que passam por portos do Pacífico e corredores fronteiriços, tornaram-se pontos sensíveis. O controle dessas áreas representa bilhões de dólares no mercado ilegal internacional. A tensão também impactou a economia.
Empresas reduziram operações temporariamente em regiões afetadas, o turismo sofreu cancelamentos em cidades como Puerto Vallarta e investidores passaram a monitorar com cautela os desdobramentos. O México, que já enfrenta estruturas desafiadoras, viu sua imagem internacional novamente associada a episódios de violência de grande escala. No cenário internacional, a cooperação com os Estados Unidos ganhou destaque. O governo de Donald Trump havia pressionado por medidas mais duras contra organizações envolvidas no tráfico de fentanil. A classificação do cartel como organização terrorista estrangeira ampliou ferramentas jurídicas e financeiras para bloquear ativos e rastrear fluxos internacionais de dinheiro. Entretanto, essa aproximação também trouxe questionamentos internos. Parte da classe política mexicana teme que o aumento da colaboração militar e de inteligência possa abrir precedentes para intervenções mais diretas no futuro. A soberania nacional tornou-se tema de debate acalorado em meio à crise. Enquanto isso, nas ruas, a população buscava retomar a rotina. Comerciantes reabriram portas gradualmente, escolas planejaram retorno das aulas e estradas começaram a ser liberadas após operações de desobstrução. Ainda assim, a sensação era de que algo havia mudado. A morte de um líder não encerra automaticamente uma organização dessa magnitude. O cartel Jalisco Nueva Generación construiu uma rede baseada em células regionais com autonomia operacional. Essa descentralização pode dificultar o enfraquecimento completo da estrutura. Há também o fator simbólico. Para muitos integrantes, a queda de Aumento pode ser transformada em narrativa de martírio, fortalecendo o sentimento de lealdade e vingança. Esse elemento emocional costuma alimentar ciclos prolongados de retaliação. Analistas apontam 3 cenários possíveis. No primeiro, o governo consegue manter pressão constante, desarticulando lideranças intermediárias e reduzindo significativamente a capacidade operacional do grupo. No segundo, ocorre fragmentação violenta, com disputas internas e aumento temporário de confrontos. No terceiro, surge um novo líder capaz de reorganizar rapidamente a estrutura, mantendo o cartel como força dominante. Independentemente do caminho, uma coisa é certa: o episódio marcou um divisor de águas. A operação que pretendia enfraquecer uma organização criminosa acabou desencadeando um teste histórico para o Estado mexicano. A capacidade de resposta institucional será determinante para os próximos capítulos. No fim das contas, a pergunta permanece no ar. O México está diante do início do declínio de um império criminoso ou apenas assistindo à transformação de sua forma de atuação? A guerra declarada nas sombras ainda não terminou, e os próximos movimentos podem redefinir o equilíbrio de poder em toda a região. Se você quer acompanhar cada desdobramento dessa história e entender os bastidores que a grande mídia nem sempre mostra, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e fique por dentro dos próximos capítulos, porque essa narrativa está longe de chegar ao fim. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. So everybody is being told to leave the area right now here on the beach. The tiki bar is being cleared out. All of these things are being cleared out. It's being roped off right now. They're asking that everybody vacate the area and leave immediately. You can see the smoke, I don't know, right now all over Puerto Vallarta. Apparently they've captured a top-ranking cartel member, and when that happens, all-out war happens. A number of cars have been set on fire, motorcycles set on fire. In fact, there were some attendees of Anarchapulco who were in a taxi cab. Taxi drivers are apparently targeted by the cartel. They were, they had their car shot at. The taxi driver was murdered.
and the car would set on fire. All of their luggage to leave the area immediately. The entire beach here is being shut down. It's clearing out, and really intense situation going on here in Puerto Vallarta. So I'm gonna continue to document this as we do. We're gonna stay safe in our hotel. I don't know if you can see the smoke in the air, but it's all over the place. It's thinned out now in the last hour, but